que é boa. Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde a todos. Nós vamos ter mais uma interlocução. Hoje, a temática que nós vamos estar desenvolvendo hoje é os contrapontos entre a projeciologia e a autoconscienciometrologia, ou seja, qual que essas duas ciências têm relação, ou o que a nossa capacidade de fazer projeções, de ter projeções, experiências projetivas, isso vem ao encontro das nossas reciclagens, ao encontro do nosso autoconhecimento. Então, hoje a professora está nós dois dividindo, né, o mesmo conteúdo, e a partir daí, quem tiver online também pode estar trazendo informações, pode colocar suas dúvidas, pode colocar algum contexto que às vezes contribui, porque a interlocução ela tem o objetivo de fazer essa troca, né, de pesquisas. Então, a professora Carol ela já estudou algumas questões em cima disso, eu também trouxe algumas questões a respeito da projeciologia com a autoconscienciometrologia, e é importante essa troca, né, de conhecimento, e vocês que estão aí também, sejam bem-vindos, também podem colocar as suas ideias, podem colocar o ponto de vista de vocês, porque aqui é uma discussão aberta, né? Ninguém está trazendo aqui alguma coisa pronta. Nós estamos trazendo para debater assuntos de relevância dentro da conscienciometrologia. Tá? Então, é um espaço aberto para qualquer pessoa, é voluntário, né? As pessoas podem entrar gratuitamente para a gente poder estar fazendo essas trocas de conhecimento e de experiência dentro da linha de conhecimento. A senhora Carol quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos, meu nome é Caroline, eu sou voluntária da Conscius e eu trouxe esse tema para a gente debater porque eu estou fazendo um curso na Reaprendência para formação docente e essa foi a minha primeira aula, projeciologia. E durante o estudo eu aprofundei a questão da projeciologia e como isso impacta de diversas maneiras a consciência. E eu vejo que hoje em dia a gente não tem debatido tanto a projeciologia, até porque os temas que vêm sendo avançados, né, as verpons, cosmoética, transafetividade. É importante a gente avançar nos temas, nas verpons, mas a questão da projeciologia eu também acho que é muito importante a gente debater e aprofundar o que a gente conhece da projeciologia, o que a gente pode fazer com a projeciologia e, principalmente, na questão da conscienciometrologia, como é que a gente pode utilizar a projeção para fazer autopesquisa. Esse foi um ponto que me instigou bastante no processo de estudo da projeciologia. Uma coisa que eu acho que o professor Carol está colocando, e que eu vejo também de grande importância, é quanto que a gente consegue fazer isso sistematicamente. Né? O quanto que a gente porque assim, tem tantos assuntos hoje que entra na nossa vida poder estudar, que nós temos uma tendência a deixar a projeciologia de lado. Né? E é uma técnica que a gente pode aplicar, que é extremamente útil na nossa evolução, e é uma mudança de patamar, né? De você ter consciência extrafisicamente de você mesmo e até ver o seu nível de consciencialidade, que acho que é a primeira coisa que eu acho que a gente pode começar a debater aqui, e o pessoal que está em casa também pode estar pensando e estar contribuindo com isso, que é justamente a gente coloca a questão da projeção, o que isso mexe na nossa intraconsciencialidade? Estar na condição de projetado, isso mexe com a nossa intraconsciencialidade ou não? Então, é uma coisa para a gente olhar. Será que o nível de condicionamento nosso dificulta da gente ver a nossa realidade intraconsciencial extrafísica na condição de projetado? Ou seja, será que essa mudança de um estado para o outro dificulta a gente enxergar a nossa intraconsciencialidade ou não? O que você acha, professora Carol, dessa situação? Olha, o nível de condicionamento influencia muito a questão da forma da rigidez pensênica da pessoa, de como ela construiu a consciencialidade dela no intrafísico, a forma como ela se percebe no intrafísico,
às vezes isso impede ela de ter uma visão mais lúcida dela mesma no extrafísico, porque ela fica restrita àquelas ideias. Eu já tive experiências em que eu tive mais lucidez e eu pude me ver como consciência, pensando de uma maneira mais consciente, e várias projeções em que eu estive mesmo com cabeça de consim. Não consegui ter mais lucidez, fiquei às vezes fazendo processo que eu faço no intrafísico, no extrafísico. Então, processo de baixa lucidez, de restringimento, de rigidez pensênica, tudo isso influencia na forma como você se vê no intrafísico e no extrafísico. Eu vejo que você está colocando uma coisa importante, porque o restringimento pensênico, né? Vamos tentar pegar nessa linha, porque o condicionamento ele tem uma vertente pelo soma, né? O soma é a parte mais rústica da nossa manifestação, ele nos condiciona muito a um processo fisiológico, a uma série de coisas, e o quanto que isso interfere nas nossas crenças, na nossa maneira de pensar. E essa maneira de pensar extrafisicamente pode ser um redutor de discernimento da sua intraconsciencialidade na dimensão extrafísica. Então, eu percebo que, às vezes, quando eu me percebi projetado, eu tinha um nível de limitação, mas eu percebia que essa limitação era pelo próprio soma, né? Desvencilhar essa condição do soma em relação a você projetado, às vezes é difícil. Agora, imagine você começar a refletir extrafisicamente, porque aí você começa a mexer com a sua autoconsumetria do ponto de vista projetado. Será que isso tem diferença? Eu refleti aqui, né? Vamos dizer que vou no intrafísico, vou fazer uma reflexão de 5 horas. Aqui, todo encaixado, todos os veículos. Será que se eu fizer a mesma reflexão extrafisicamente, vai ter o mesmo efeito ou são efeitos diferentes? Olha, eu nunca tive essa experiência de fazer uma reflexão de 5 horas no extrafísico. Um bom objetivo, né? Um objetivo projetivo. Vir como alvo mental de projeção. Mas as experiências que eu já tive em questão de reflexão, de autorreflexão extrafisicamente, você tem uma expansão muito maior, você tem uma visão de conjunto muito maior do que você tem no intrafísico. Porque aqui você está considerando o que está aqui na sua frente, né? Na frente do seu nariz, dia a dia, amanhã o que vai fazer semana que vem, vida, viagem, coisa e tal. No extrafísico, você se considera consciente, uma consciência multimilenária, e aquilo é uma realidade para você, não é só uma ideia, é uma realidade para você. Tive centenas de vidas, eu tenho isso aqui, eu tenho mais umas centenas, e eu tenho um monte de traços aqui que eu construí através dessas milhares de vidas que eu tive, e eu quero reciclar esses traços aqui. Você consegue refletir sobre isso de uma maneira muito mais ampla, abrangente, e o contato com o par é muito mais intenso. Uma coisa que eu tenho assim que assim, eu tive poucas experiências assim, de forma bem lúcidas extrafisicamente, mas teve uma experiência extrafísica que foi extremamente marcante, que eu estava projetado, né? E aí como que tem a ver o processo da projeção com a intraconsciencialidade. E aí dentro de um contexto, eu estava dentro de um local onde era como se fosse uma palestra, né, onde tinha várias consciências ouvindo aquele contexto que eu estava colocando de ideias, eram ideias um pouquinho mais avançadas, porque o Bill percebia sobre o assunto, e aí eu percebi que, depois que eu estava falando por um bom tempo, eu falei assim, eu não estou só. Naquele momento, eu cheguei a perceber que eu estava, na verdade, acoplado com uma consciência muito mais avançada do que eu, mesmo eu projetado, e que aí, quando eu percebi isso, aquilo tudo que eu estava falando não era uma coisa que era só minha, era compartilhado com essa consciência mais evoluída. E aí foi uma coisa bastante interessante que nessa vivência projetiva, nessa experiência, eu consegui perceber de forma sutil o que era meu e o que era da
consciência, né? Da consciência que estava acoplado. E aí sim, quando eu percebi essa diferença, e aí isso era tudo no âmbito cognitivo, porque quando eu estava fazendo a palestra, vinha as ideias de forma bem encadeada, de forma bem lógica, de forma bem de fácil entendimento, mesmo sendo uma coisa mais complexa. E aí eu percebi que o paracérebro meu estava de uma forma expandida, né? Que transcendia o cérebro físico, o meu paracérebro mais expandido. Nessa expansão, eu pude perceber claramente que a consciência mais evoluída passava e trocava informação de paracérebro para paracérebro. Então, o meu paracérebro tinha um acoplamento, uma conexão direta com essa consciência. E aquilo mexia diretamente com os meus conceitos, com as minhas ideias sobre as coisas. Então, é como se você tivesse 2 computadores com 2 HD diferentes e começa depois dessa conexão de troca de HD. Então, essa troca do HD é do paracérebro para cérebro, de um para o outro. E quanto que a gente tem, às vezes, né, essa compatibilidade. Então, dependendo, se você se acopla evolutivamente com consciência mais evoluída, você tem um ganho muito grande. Né? Se você tem espaço no seu HD, você vai ter um monte de informação mais evoluída. E, gente, isso tudo não aconteceu no intrafísico. Isso aconteceu no extrafísico. Então, no extrafísico, quando eu fiz o acoplamento com a consciência, as informações que ele tinha começou a compartilhar com a minha. Então, aquilo que eu nem tinha ideia do que seria, hoje eu tenho do ponto de vista evolutivo. E foi o compartilhar extrafisicamente com essa consciência que eu acabei o quê? Tendo essa informação. E isso mexe com a mediunidade. Tem tantas informações dessa experiência projetiva que eu sei que isso é para o futuro. Tem coisas que vai desencadear em mim, que eu leio uma coisa bem avançada e vou entender, porque eu tive contato com essa consciência há muito tempo atrás. Qual era o tema? Qual era o tema da O tema que tinha lá era o processo de telepatia. Como que a telepatia se processa, como que as comunidades avançadas se trabalham somente com telepatia. Então, eu tenho uma certa facilidade com essa temática. Eu vejo que essa é uma temática que futuramente eu tenho que levar mais a sério em termos de estudo mais aprofundado da telepatia. Porque a telepatia é uma condição mínima em uma comunidade avançada. Ninguém chega lá e começa a ficar falando com a boca. Tem consciência, gente. Mas a consciência às vezes fica falando com a boca. Às vezes, funcionamento. E fala com o idioma, se dá onde que a pessoa está. Às vezes a consciência acaba fazendo tudo isso. Mas o processo telepático é um processo que trabalha com a mental somática de alto nível e ele tem um nível de conexão de bloco de ideias de uma vez só. Então, eu estava falando sobre esse contexto, tinha a ver com o processo da telepatia em comunidades avançadas. As comunidades avançadas utilizam esse tipo de comunicação. O professor Waldo uma vez já colocou assim, dentro da evolução, quanto maior o nível evolutivo das consciências, mais telepatia acontece. Eu me lembro que tem um filme, Além da Eternidade, que o cara acaba dessomando, cada coisa que ele resgatar os filhos e a esposa, um monte de coisa, e tinha dimensão diferente. Tinha a baratosfera e tinha o processo mais avançado. O processo mais avançado, mais sutil, não precisa falar, você só olha para o outro, já pega o pensamento de um e do outro, e aquilo vai ter uma comunicação transmental, que é uma comunicação telepática, extrafisicamente disso. E quando você consegue perceber isso, você consegue ver o nível de comunex mais avançado e menos avançado, só por esse processo telepático. Então, eu estava falando sobre esse assunto, embora eu sou uma pessoa que não estudo ainda aprofundadamente sobre isso, mas essa consciência era doutora no assunto, nisso.
Ela era uma consciência que tinha essa situação. E por que eu acho que era mais avançada? Porque isso é tão comum para ela que nas comunidades onde ela provavelmente trabalha e atua, trabalha tudo com telepatia. Nada sabe, nada, a comunicação ela vai em bloco. Ela vai de mental soma para mental soma. E esse era o assunto. Muito bom. Eu acho uma boa que experimentação. isso aí tem uma relação direta com a questão da projeção, e isso aconteceu na projeção e em processo da infraconsciencialidade, né? Então, o que eu tive que estudar, qual a troca de informação. O seu abertismo para aquele acoplamento. Para aquele acoplamento. Agora, o acoplamento se deu a partir do mental soma. Isso que é interessante. Que eu fui começando a perceber que o mental soma é uma das coisas mais universalistas que tem. Eu fui vendo a relação do universalismo com o mental soma. Porque o mental soma ele permite essa troca de informação de alto nível, ele acolhe mais, ele absorve mais. Eu tinha um momento que, quando eu vi que a questão de paracérebro, a consciência, era tão homeostática, tão positiva, que eu entrava em felicidade, eu entrava em primené. E depois entrei em uma série de primenés. O meu nível de felicidade era enorme naquele contexto. E aí, corre o risco, por que a gente não pode ter muito isso? Porque, sinceramente, eu não queria voltar mais. Quando a gente vê quando a gente vê um nível de padrão, de alto nível, e você consegue viver naquele processo, não tem sofrimento, sabe? Não tem estresse, o entendimento é completo, não tem pressa, você não tem nada, porque você compreende tudo. E isso leva a gente a ter uma certa alienação do mundo intrafísico. Porque aqui é muito restringido, aqui se trabalha com muitos níveis de diferença de consciência, de consciência, dentro desse mesmo patamar. Então, gente, é uma coisa assim. Que aqui é o test drive, que a gente tem que pôr na prática. Questão extrafísica, a gente projeta em comunidades mais avançadas, aprende, mas aqui é que a gente vai colocar. Uma das coisas que, tudo bem, acho que tem que colocar realmente o teste aqui, mas uma coisa que eu acho muito importante disso aqui é a questão física e intrafísica, né? Que é a questão da interassistência, né? Sim. Então, por exemplo, dentro do que eu percebi, pela minha pouca experiência que eu tenho no processo projetivo, mas eu percebo que a Comunex avançada, uma consciência que não atinge aquele nível de compreensão, ele não acessa. No intrafísico, o nível das pessoas evolutivas são muito diferentes, você não tem como ter acesso. Então, quando você entra em contato com uma pessoa fisicamente, que ela é tipicamente da baratosfera, e que nós também fomos, né? E vamos para lá para resgatar o nosso povo que está lá, você percebe que uma pessoa dessa não consegue entrar numa comunidade avançada, porque ela não tem discernimento e mental soma o suficiente para entrar numa dimensão na outra. Então, as dimensões extrafísicas, elas são bem distribuídas e bem seletivas quanto ao mérito evolutivo. Então, se você não tiver aquele mérito, você não entra nisso. Ao padrão que aquela consciência consegue se manter. Que é aquele padrão que ela pode acessar, aquela Comunex, mas se ela não conseguir acessar, não tem aquele padrão, por exemplo, uma consciência que está monoideísta na baratosfera, ela não consegue ter aquele padrão vibracional para acessar uma Comunex mais sutilizada, onde é que mas o padrão de frequência vibracional é diferente. Isso. Eu vejo que esse aspecto aí ele é bastante interessante, né? Que aí a gente pode fazer mais um contraponto. O nível de maturidade intraconsciencial do indivíduo e o acesso extrafísico do seu nível evolutivo consciencialmente, intraconsciencialmente. Então, se você tem uma compreensão muito pequena, e aí é onde a conscienciometria pode nos ajudar muito. Você sabe muito pouco sobre você mesmo. E uma coisa também
é você rememorar esses acessos extrafísicos que você tem, onde é que você vai extrafisicamente, qual que é o seu padrão extrafisicamente, quais comunidades você pode acessar extrafisicamente, você vai conseguir discernir qual que é o seu padrão que você está naquele momento. Como eu estou através da minha autoidentificação extrafísica. Eu consigo ter projeções mais existenciais? Ou eu tenho projeções só baratrosféricas sem um processo de assistência na baratrosfera? Ou uma projeção sem lucidez? Eu fico fazendo o serviço de casa enquanto eu estou projetado? Ou eu fico dormindo em cima do meu próprio corpo? Através da projeção, a gente pode fazer um autodiagnóstico de como a gente está intraconsciencialmente. Eu acho que isso é muito interessante. Isso é interessante. Porque, é claro, primeiro você precisa perceber que você está nessas condições e aí fazer a metria desse processo. Quantas vezes que isso acontece, qual que é o meu nível de entendimento quando eu estou projetado, o quanto que eu consigo colocar técnicas para poder fazer essa mensuração mais efetiva. Né? Às vezes você tem um desconfiômetro, né? Você desconfia de alguma coisa, mas você não foi ainda tecnicamente buscar isso de forma mais objetiva. Não, eu vou sair, eu quero fazer a decolagem, eu quero fazer o processo de perceber extrafisicamente e fazer a minha métrica extrafísica. Será, e eu faço a pergunta para você e para mim, né, para a gente pensar, e todo mundo que está assistindo a gente aqui, será que o meu nível de maturidade intrafísica corresponde com a minha maturidade extrafísica? É uma coisa para a gente pensar. Porque às vezes tem pessoas muito maduras e às vezes extrafisicamente não corresponde. Porque a gente tem que ter esse duplo, né? Será que eu consigo ter esse mesmo nível de maturidade aqui e lá? Mas é uma pergunta difícil, porque a sua lucidez nas projeções varia. Então, você pode ter projeções onde é que você está no processo extrafísico alto nível, alta compreensão, alta cognição, e tem onde é que você está assim, que nem extrafísico, meio bobo. Isso, obnubilado, tá sem discernimento nenhum. Mas é engraçado que isso é para instigar, né? Até o ponto que quando a gente coloca aí, a gente consegue nem ter resposta, é porque a gente não está fazendo isso. Nós não estamos ainda tentar estudar isso de uma forma mais profissional. Né? Então, o que eu devo fazer para poder fazer essa meteria? Será que há diferença? Será que o nível de repressão interfere no intrafísico e extrafísico, professor Carol? O que você acha disso? Eu acho que sim, porque a forma como você lida no intrafísico influencia diretamente a forma como você age no extrafísico. Você tem pouca lucidez no intrafísico, multidimensionalmente, parapsiquicamente, no intrafísico, você também vai ter no extrafísico, porque a sua consciência continua atuando. O seu restringimento que você se coloca aqui, você também pode continuar com ele no extrafísico se você não tiver lucidez para discernir, esse restringimento era do soma. Sem o soma, eu posso atuar sem esse tipo de restringimento do cérebro. Mas é questão de repressão também. Crenças, rigidez pensênica, pode atuar tanto no intrafísico como no extrafísico, dependendo da lucidez que você se coloca no extrafísico. Então, vamos colocar assim. Só uma hipótese, tá, gente? É uma hipótese, tá, gente? Então, cada um pensa, reflete, e se alguém tiver alguma sugestão, alguma situação, pode estar mandando aqui para a gente também. Uma coisa que eu acho assim, uma coisa para a gente pensar. Se eu tenho um nível de repressão das minhas emoções, ou de alguma forma eu reprimo alguma coisa nesse sentido, às vezes até eu desconheço isso dentro de mim. Quando eu me projeto, isso pode, na sua hipótese, fazer um efeito destampão, ou seja, aquilo que é repressor emocionalmente no intrafísico, no extrafísico pode aquilo subtar, ou seja, aquilo pôr para fora, assim, sem você ter controle disso? Explodir a champanhe? Sim, eu acho que sim. Porque a questão no extrafísico tudo é muito mais claro, menos escondível, menos dissimulado. Até a questão energética, a questão
pensênica, é tudo mais aberto, mais glasnost mesmo, mais transparente. Então, você pode acabar percebendo em você mesmo situações que você não tinha consciência porque você estava reprimindo. Então, você pode observar no seu comportamento extrafísico coisas que você não sabia que você tinha porque no intrafísico você estava reprimindo aqueles traços. Então, tanto trafores quanto trafares. As duas porque coisas? As duas coisas podem acontecer. E aí, dentro desse processo das duas coisas acontecer, eu gostaria de perguntar assim, professor Carol, como que a pessoa possa diminuir essa repressão, assim, extrafisicamente? Você diz assim, em que sentido a pessoa começar a agir para diminuir essa repressão que ela tem no intrafísico, no extrafísico? Sim. Como que ela pode diminuir esse gap entre o intrafísico, muita repressão, no extrafísico, estourar? O que está faltando? Mexer na intraconsciencialidade? Se mexer na intraconsciencialidade, isso vai melhorar ou não? Principalmente a questão da coerência. Se a pessoa mexer, seja no intrafísico ou no extrafísico, a questão da coerência dela estar coerente com ela mesma, ela vai ver que não existe essa necessidade de repressão que ela está colocando. E ela vai aprendendo aos poucos a lidar com os traços que ela tem. Sejam eles trafores ou trafares. Às vezes a pessoa não sabe lidar com o trafore. Então vai aos poucos estudando, abrindo mão desse controle e se desenvolvendo no sentido de aprender a lidar com esses traços que ela está reprimindo. E diminuindo esses traços, isso... Diminuindo o gap através da autocoerência. Mas como que funciona essa questão assim, da autocoerência? Olha, para mim foi muito importante no Recim 2, que é um curso da Conscius, que a gente aprofunda no conscienciograma, a parte da coerência, a seção do conscienciograma, que são 10 folhas de coerência, foram muito importantes para mim no sentido de autoposicionamento. Então, estudar sobre coerência, conhecer a si mesmo, ver como você é, como você age, começar a agir no seu dia a dia mais como você mesmo e menos como você acha que as pessoas acham que você é, eu acho que isso já é um começo para você desenvolver essa autocoerência. E aí, em cima disso, diminuir talvez esse gap do extrafísico, do intrafísico, esse processo de repressão. Sim, é um processo constante que vai diminuindo. A meta ideal é ser totalmente no intrafísico a consciência que você é na sua maior lucidez extrafísica, né? Tá. Mas, assim, essa meta ainda estamos trabalhando para chegar nessa meta, né? Essa é uma não coisa... sejamos assim tão rígidos. Isso, esse é um objetivo, é um caminho que a gente pode o quê? Chegar lá. Porque às vezes, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, às vezes, de lidar com... Porque assim, teve alguns casos, por exemplo, às vezes com psicobar, uma série de coisas, que a pessoa enfrenta certos medos, né, naquele contexto. Porque às vezes aquele medo não é só dela, às vezes tem a ver com as companhias dela também. Sim, às vezes aquele medo é uma representação dela naquele grupo extrafísico, e aquele grupo está sendo representado por aquele sentimento que ela está tendo, porque ela tem um vínculo com aquele grupo. E aí, se a gente consegue desdramatizar isso, será que isso melhora a projeção? Se eu tenho medo, que eu tenho um grupo que me faz aquele medo, mas eu consigo lidar com aquele medo com minha intraconsciencialidade. Faço a minha autoconscienciometria, vejo que aquilo eu desdramatizo, não é tão feio como eu imagino que era. Então, quando há a desdramatização daquele contexto, automaticamente eu me sinto mais fortalecido. Esse fortalecimento gera uma coragem maior para enfrentar os credores, ou seja, as consciências que às vezes acabam me fazendo aquele medo. Isso você acha que pode ajudar na projeção? Ou até a
a projeção pode ajudar nesse processo de desdramatização, diminuição de medo, processo de reconciliação com consciências, com grupos extrafísicos. Então, é o ovo ou é a galinha? O que veio primeiro, né? Mas eu vejo que sim, influencia. A questão da desdramatização e da diminuição do medo influencia na questão da projeção, porque quando a gente se projeta de psicossoma é o corpo emocional, das emoções, que está no da pele. Então, se você está com medo, o medo vai ser muito exacerbado no psicossoma, você de psicossoma. Se a gente de soma, a gente já sente bastante a questão do medo e tal. Na questão do psicossoma, onde é que é tudo mais automático, isso influencia bastante até no retorno, no aborto daquela experimentação, daquela projeção. Então, a diminuição, a desdramatização, isso vai influenciar até no traquejo da pessoa no desenvolvimento projetivo. Em todos os sentidos, assim, até no contato com essas consciências criadoras do passado, para desenvolver reconciliações e diminuir esse processo desse crédito que você deve a elas. Porque na verdade os credores, às vezes, a gente tem medo de pagar, né? A gente não quer pagar os nossos credores, a gente quer fazer um calote. Mas o calote evolutivo não dá para fazer. Não funciona, gente. Não funciona. Porque aqui no intrafísico o calote até pode acontecer, mas extrafisicamente não existe tempo, né? Então, enquanto você não pagar, não se retratar com aquela consciência, você, de um certo modo, não paga, né? E esse pagar, ele já começa primeiro consigo mesmo. O quanto que você consegue fazer a sua autorretratação. Porque isso é importantíssimo no caso da projeção e encontrar com as consciências, fazer justamente essa retratabilidade. E aí mais importante, né, a questão da autoconsciometria por causa disso. Porque a autoconsciometria propicia você fazer a sua autorretratação. Você aceitar as suas próprias condições. Começa na autopercepção, né? Porque se a gente não consegue nem perceber o que a gente tem, a gente não vai conseguir auto-reconciliar com o que a gente tem, conscientizar e assim também poder fazer uma reconciliação com o grupo que a gente está conectado. Então, o ponto, a autopesquisa começa a mexer em todas essas questões. Com certeza. E dentro disso, essa autorretratação, quando você consegue, de alguma forma, se autoaceitar, entender os seus trabalhos de uma forma tranquila, porque quando a gente vai no extrafísico, encontra as consciências, que precisa, né, dessa reconciliação, ela está cheia de trabalhos. Se você não acolhe os seus, como é que você vai acolher o das consciências? Então, extrafisicamente, por que eu iria ter uma lucidez maior se você não tem uma autolucidez sobre si mesmo? Entendeu? Então, porque fica bem incoerente o amparador patrocinar projeções lúcidas se você, às vezes, não aguenta ver quem você realmente é. Sim, porque se você não aguenta essa lucidez no intrafísico em relação a si mesmo. Imagina no extrafísico. Vai ficar muito pior. Então, às vezes, até um certo recesso projetivo, um momento, por exemplo, da pessoa não ter lembrança de muita coisa, é porque tem um indicador, aí no meu caso particular, o que eu penso, pelas minhas pesquisas, pelo meu entendimento, que o nível de reciclagem dela está baixo, o nível de autoenfrentamento dela está baixo. Porque ela não consegue nem se ver e nem se enfrentar no intrafísico. Imagine no extrafísico. No extrafísico, tudo amplia, né? Tudo tem um processo de percepção maior. Então, quando você abre essa percepção e não tem essa maturidade, você vai se fechar. Porque aquilo que eu não dou conta, o que eu faço? Eu fujo, ou eu agrido, né? Eu tento me proteger. Abaixa a lucidez de propósito, né? Para que a gente não possa, porque é um mecanismo de defesa, né? Baixar a lucidez. Então, o quanto que você abaixa a lucidez para realmente não se enfrentar. E aí a gente podia colocar um paralelo, né? Até que ponto não querer se ver
que aí no caso você não vai se machucar tanto, isso também restringe as suas projeções lúcidas. Porque uma Sim. coisa está ligada à outra, né? E tem também a ideia de que se a gente se vê, a gente vai se machucar, né? Que também é uma crença distorcida, porque a gente vai continuar sendo a gente percebendo como nós somos ou não percebendo. Exatamente. Continua a mesma coisa. Exatamente. A gente só pode mudar a partir do momento em que a gente tem autoconscientização. Então, a gente quer continuar na mesma que a gente esteve há milhares de anos ou a gente quer fazer alguma coisa diferente? A gente não vai mudar sem conseguir perceber quem nós somos, sem autopesquisa, sem autoconscientização. E a gente não deixa de ser essa pessoa que nós somos se a gente não perceber. A gente continua sendo. Fica assim, né? A questão da gente se esconder, senhora Carol, é uma ilusão? Diga você, Leon, você acha que é uma ilusão? Você acha que faz sentido se esconder? Você acha que faz sentido se esconder? Isso é importante, gente. Olha, pense aí o que é isso, tá? Porque assim, nós acreditamos, eu acho que é uma crença, tá? Eu praticamente acho que é uma crença, que nós podemos esconder algo. Realmente. De alguém, quem de alguma diz que coisa. A gente consegue esconder. A gente lida aqui, a gente acha que lida só com o intrafísico, mas o intrafísico e o extrafísico estão acontecendo aqui ao mesmo tempo. Simultaneamente. No intrafísico, a gente acha que dá para esconder, mas no extrafísico não dá para esconder nada, porque é tudo automático e visível, transparente. Então, se a gente está lidando aqui agora com intrafísico e extrafísico, como é que a gente pode esconder alguma coisa se no extrafísico tudo é visível? Essa é a questão, porque no intrafísico, aí que coloca, né? Intrafísico é uma ilusão, né? Vamos falar assim, estudando processos hinduístas, por exemplo, Maia, a ilusão Maia é justamente o mundo intrafísico. Por que uma ilusão? Porque nós temos uma tendência da falta de percepção dos outros e as pessoas não verem, não perceber isso, cria uma sensação dentro da gente que a gente pode esconder. Pela falta de capacidade do outro de perceber. Então, quando o outro não percebe nada em mim, aí cria-se uma crença interna. Tá vendo? Se eu ficar quietinho, ninguém vai saber. Mas veja, isso é uma construção que a gente vai trabalhando igual criança, né? Que quando vamos lá se esconder, a pessoa só vira aqui assim, pronto, estou escondido. A criança faz isso, né? Ela tá, agora vamos esconder. Ela faz assim. Quando ela faz esse gesto, né? Então a gente tem uma ilusão no intrafísico de que quando o outro não sabe, eu estou escondendo alguma coisa de alguém. Só que, no fundo, para consciências mais evoluídas, não existe esse escondimento. Aquilo está explícito. Se não intrafisicamente para algumas pessoas, mas para outras consciências, aquilo está óbvio. Aquilo está assim, escancarado. Por mais que a gente ache que a gente pode esconder alguma coisa. E aí é uma grande ilusão, né? Do escondimento de alguma coisa, que extrafisicamente aquilo está explícito. Aí é a questão, né? Até que ponto a gente leva esse condicionamento para o extrafísico? De que a gente consegue realmente esconder alguma coisa. Sim, a forma como a gente se percebe no extrafísico. Se a gente consegue perceber que a gente está tentando esconder alguma coisa, as nossas repressões, né? Uhum. É bem interessante. E aí uma coisa que eu acho interessante, que a gente pode também estar pensando aqui, gente, a baratosfera é um intrafísico no extrafísico. E eles tentam esconder também lá. Uhum. Em comunex mais avançadas, sempre a transparência é o que sobrepõe, é o que aparece mais. E na baratosfera, a penumbra, o escuro, o processo que tenta esconder alguma coisa, né?
E aí a questão é o quanto que nós, intraconsciencialmente, quando a gente trabalha com a autoconsciometria, a gente tem autoridade moral de se desnudar para ajudar e resgatar os nossos colegas lá na baratosfera. Olha, não precisa ficar escondido. Não precisa ter vergonha do que você realmente é. Porque a vergonha do que você realmente é uma tendência a que a gente querer esconder. Se cria-se uma crença de esconder. Ah, isso é muito feio. Então, eu não vou mostrar isso para ninguém. Sim, aí já vem a questão do auto-julgamento, né, da autopercepção deslocada, de que a gente tem coisas que são terríveis, a pessoa tem essa percepção de que tem parte dela mesma que não pode ser vista, que não pode ser mostrada, que não pode ser dialogada, que não pode ser reciclada porque ela não existe para ela, porque ela não pode nem ver que essa parte existe. Então, como ela vai reciclar essa parte que ela não gosta, se ela nem existe para ela consciencialmente? É uma espécie de ruptura consigo mesmo que um deslocamento é quase uma esquizofrenia, de uma parte de si mesmo que você corta e esconde. Sim. Uma autorrepressão que você junto com aquilo que você acha que é ruim, você perde várias coisas que você tem que poderiam estar te ajudando, mas que como você percebe aquilo de uma forma deslocada, você só vê aquilo como trafar. Então você deixa de lado uma parte sua que é um recurso que você poderia utilizar. E quando a consciência age em integralidade, ela começa a compreender muito mais, até a compreender os outros, porque ela entende os próprios trafares, entende os trafares dos colegas, e até a forma como a pessoa se sente quando ela está mais integral, em contato com todas essas partes que antigamente ela poderia achar mais ruim, ou que deveriam ser escondidas, é outro patamar, é outro nível. A pessoa age de uma outra maneira, porque ela está inteira. É engraçado que isso cria um efeito cascata, né? Desde o momento que você consegue se desnudar ou entender, não esconder mais nada do que você começa a ficar mais transparente consigo mesmo, a sua liderança já começa a ter uma repercussão maior extrafísico, os seus assistidos começam a ter um delineamento bem específico que você tem que trabalhar. Porque eu percebo que às vezes esse efeito cascata, multidimensionalmente, das nossas ações intraconscienciais, elas são seríssimas. Quando você recicla aquele traço, quando você trabalha com aquilo, você consegue ter autoridade moral para lidar com os seus pares. Sim, quando você aceita dentro de você mesmo uma questão que para muita gente é problemática, é uma dificuldade, é dificultosa, isso dá para você uma força para lidar com esse grupo, para você fazer assistência. E você começa a agir de outros níveis, seja intrafisicamente ou extrafisicamente, você tem uma cognição muito maior para utilizar. Uma coisa que eu acho também interessante nesse processo é a conexão, né, da interassistência a partir disso. Desde o momento que eu consigo me auto-enfrentar, consigo lidar com isso, eu me disponibilizo, fico mais aberto para assistir o outro. Quando o outro se aproxima, a assistência ela é mútua naquele momento. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo dentro daquela relação interassistencial. Porque e isso é você se auto-enfrentando no sentido de você tentar realmente descortinar isso a ponto de fazer com que a pessoa, ou a consciência, você fique tranquilo com relação àquilo. Né? Não há motivo lógico para poder esconder as nossas mazelas. Não há. Então, quando você, de um certo modo, consegue entender isso intraconsciencialmente de uma forma mais profunda, a sua abrangência extrafísica aumenta. O seu público de assistidos e de assistentes aumenta. E enquanto nós tivermos o processo de se tornar tipo uma ilha, isolar
Ou como se a gente pudesse assim, às vezes nós temos essa crença também. Nós podemos isolar o nosso problema. Olha, o meu problema não afeta as pessoas. Não afeta as pessoas por quê? Porque o problema é meu. Se o problema é meu, ninguém vai ser afetado com isso. Gente, isso é uma ilusão. Tudo que realmente te afeta, aquilo reverbera de alguma forma, né? O pensem é indissociável, pensamento, sentimento e energia. Então, toda reverberação, todo conflito interno, aquilo reverbera no seu entorno. Aí, ou o consciente se aproxima para te ajudar, ou ela se aproxima para te afundar. Os assediadores querem afundar você. E o amparador quer o quê? É que você consiga vencer aquele processo. Mas veja, é tudo um processo interno. O quanto que o fator interno pode reverberar no extrafísico. Certo? E reverbera, gente. Um conceito aqui, um pensene aqui, uma situação aqui, e aquilo desencadeia. Até na própria intermissão. Né? O intermissivista toma muito cuidado com o que ele pensa, muito cuidado com o que ele se coloca, porque aquilo tem uma que ele vai dar na sua cabeça. Isso vai dar na sua cabeça. Por quê? Porque aquilo reverbera muito emocionalmente. Dar na cabeça significa isso. Eu, como ectoplasta, posso afirmar que realmente dá na cabeça, dá nos eletrônicos, dá no trânsito, reverbera em tudo. Você tem um exemplo disso que reverberou? Eu no trânsito evito qualquer fato pensene, e até quando eu estou dirigindo com outras pessoas, se as pessoas começam a ter fato pensene, eu corto, porque eu vejo que existe relação com acidentes de percurso, ou assim, um motoqueiro que entra na frente, ou alguém que dá uma cortada, que não dá sinal, e a forma como eu estou emocionalmente e energeticamente. Eu já reparei nisso, e a questão com os eletrônicos. Se eu estou com pressa, meu computador vai muito mais devagar. E se eu estou com raiva, meu computador trava. Então, assim, eu já notei, então eu já me policio, controlo isso, porque, assim, é muita energia de uma pessoa só, é muita rapidez, então a gente tem que ir com calma. Para não queimar nada, não fazer nenhum acidente. Nenhum acidente. Mas engraçado, você está colocando... E a questão extrafísica também. Porque projetivamente, pensou, agiu. Sim. Então, deu um fato pensene, vem consciência, tem reverberação. Então, a questão da ortopensenidade, tanto intrafisicamente quanto projetivamente, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, você tem que trabalhar nisso. Até me chama uma coisa que chama atenção quando você colocou a questão da ectoplasmia, né? Então, uma pessoa que tem um processo de ectoplasma, ele tem um processo bastante ostensivo de energia. Eu sei que o perceptor também tem isso. Então, por exemplo, por que você acha que a pensenidade, se você entrar numa pensenidade patológica, aquilo pode sofrer um acidente com você? Porque qual é a conexão que você consegue perceber entre o pensene e o acidente? O pensene e a ação? A questão do pensene é que a gente, em geral, foca só no pen do pensene, só na ideia. Mas existe a carga energética que está conectada a isso. E tudo é energia, no intrafísico, no extrafísico. O que não é energia é consciência. Então, existe no dia a dia vários níveis de energia. Você conecta com diversos padrões de energia. Você tem um fato pensante, você está se conectando com um padrão energético patológico. Em geral, o padrão energético patológico, o que ele quer fazer? Bater, coisas quebrar. Negativas, patológicas. Então, se tem a possibilidade de um acidente de percurso acontecer, se você está num pato pensene, num holopensene pessoal patológico, você tem muito mais chance de se conectar com aquele pato pensene, com aquela energia que está propícia para acidentes. Tá. Porque assim... Seja qualquer tipo de acidente, por exemplo, já fui picada por abelha em véspera de evento, fui a única pessoa picada por abelha, também a única pessoa que era alérgica à abelha foi picada por abelha. Então, assim, pode ser coisa pequenininha, corte na mão, cozinhando, você vai lá e rala o dedo junto, está descascando uma cenoura e descasca parte do dedo junto.
Já me aconteceu. Tá. Agora, assim, por exemplo, só para a gente colocar um contraponto aí, se colocar assim, o padrão de energia. É o padrão da energia ou é o tipo de pensenidade naquele ambiente? O que pesa mais? Por exemplo, é a energia ou é o bem e o sem, aquela pensenidade que está gravitante Eu não ali? vejo como diferenciar a questão do pensar, é tudo muito junto. Você pode pensar que é só a ideia que está patológica naquele ambiente, mas a energia e a ideia elas estão intimamente ligadas. Então, é um conjunto. Não vejo essa diferenciação de ser só a ideia ou de ser só a energia. A energia, para ela ter alguma qualificação, ela tem uma ideia. Se ela não tem uma ideia, a energia é imanente, que é aquela energia que não foi ainda utilizada, não está marcada por pensamentos conscienciais. Tá, entendi. Vamos colocar da seguinte forma, assim, eu estou colocando só no meu caso particular, quando que isso acontece. Então, por exemplo, no trânsito, se eu tiver com muita pressa para alguma coisa, as pessoas na minha frente estão mais lentas. Certo? Então, se estão mais lento, está o quê? Me travando. Não está deixando eu andar. Né? E mas isso, você já está ali no padrão pensante. Isso. Né? Agora acontece. Prece não. Aí começa que todos os motoristas começam também, às vezes alguns têm o mesmo padrão que o meu. Aí todo mundo fica apressado. Todo mundo fica apressado. Então, a pressa é um indicativo próximo para um acidente. Bater, resvelar, cruzar, passar na frente, passar no sinal quase, né, vermelho, mas dá para passar ainda. Então, quando tem esse processo, aí a gente consegue, será que eu consigo distinguir o que é a minha pensenidade da pensenidade do ambiente ou eu que criei aquele ambiente? Quando você foi engolido pelo autopensene e quando é que você foi o pivô daquilo que aconteceu. Isso que aconteceu. Será que a gente consegue ter esse discernimento de separar? Porque, às vezes, eu acho que com autoexperimentação, você testar várias vezes e ficar lúcido para o processo. Se toda vez que você entra no carro, está naquele determinado lugar, você tem pressa e todo mundo ao seu redor tem pressa, pode ser uma questão autopensênica dali, daquela região. Mas se é você em qualquer lugar, em qualquer momento, que você está atrasado, está com pressa, então pode ser que seja você, né? Tá certo. Isso é importante. Vai fazendo suas pesquisas, vai testando, vai experimentando, você que chega à sua conclusão. Porque eu coloco isso porque isso já aconteceu em lugares comigo diferentes. E aí fica a nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade do que a gente gera. Principalmente quando a gente tem muita energia. Então, você tem um processo de ectoplasmia, tem a questão de macrosoma, tem uma questão disso, tudo se identifica. Eu percebo, por exemplo, se eu ficar muito nervoso, queima, né? O computador, queima a luz. Então, quer dizer, aquilo... Eu nunca cheguei na questão de queimar, mas travar era... Assim, eu sentia energia na minha mão e eu sentia vai travar o computador. Não, dava outra. Travava. Hoje os equipamentos eletrônicos são muito sensíveis, né, aos nossos processos. Mas hoje eu sinto coisas de queimar, entendeu? E aí eu vejo que eu tenho que me acalmar, eu tenho que ficar mais tranquilo, porque senão isso acaba reverberando dentro do processo intrafísico, quanto que isso interfere. Imagine isso extrafisicamente. Eu estava refletindo também. E a questão da quantidade de energia que você leva para o extrafísico, isso impacta muito na sua lucidez no extrafísico. Porque explica melhor assim. Quanto mais energia você leva do seu soma, do seu energossoma, questão intrafísica, para o extrafísico, mais você pode fazer assistência com essa energia que você está levando. Sim, energia mais densa porque eu estou intrafiscalizado, é isso? Tá. Porém, a questão da lucidez e do seu discernimento no extrafísico fica prejudicado, porque quanto mais carga energética você leva de um padrão menos, um padrão vibracional com a frequência menor, que a
frequência de energia do intrafísico é uma frequência mais lenta do que a frequência do psicossoma e do extrafísico. Tá. Então, isso interfere na sua lucidez. Eu já percebi por mim mesma que a questão de como eu estou extrafisicamente carregada com energia, isso influencia em como eu consigo perceber. Se eu consigo volitar, se eu não consigo volitar porque eu estou muito carregada energeticamente. Ou se as energias do lugar estão muito carregadas, então eu não consigo volitar ali. Mas eu já notei que quando ocorre doação de energia extrafísica, aumenta a minha lucidez. Ou quando você faz um EV no extrafísico, a sua lucidez aumenta. Também porque a sua frequência energética no extrafísico modifica. Então, aquela energia que você levou, que estava mais com a frequência do seu soma, do intrafísico, ela vai começar a ser dissipada, porque você vai entrar no padrão energético da dimensão extrafísica. Mas assim, por exemplo, você acha, Carol, que a carga energética que você leva para o extrafísico, como que isso se dá? Ou seja, como que isso passa pela nossa vontade ou isso passa pelo cotidiano? Como que isso se dá, assim, eu levar mais ou levar menos? Eu vejo a questão, do que eu já percebi, a questão de como está o seu energossoma. Porque o energossoma, ele não deixa totalmente o corpo físico quando você se projeta. Mas ele também não fica só no corpo físico, ele fica junto com o psicossoma e junto com o soma, ele faz essa ligação. Então, todo o tempo que você estiver projetado, você vai estar conectado com o seu corpo através do energossoma. E se o seu energossoma está mais carregado, está com bloqueios, está com muita energia que você não está doando, que você não está fazendo trocas energéticas, você fica mais travado. Ou seja, essa carga energética vai, consequentemente, também estar no seu psicossoma. Você vai estar projetado com travões energéticos nos chakras ou com dificuldade de movimentação de energias. Por quê? Você, no soma, está com aquele energossoma mais travado, menos movimentado, menos fluido, menos limpo. Limpo, entre aspas, assim. Da questão da forma como as suas energias estão. Quando você está encaixado e quando você está desencaixado. Porque existe essa ligação entre o seu soma e o seu psicossoma através desse energossoma. Então, se o energossoma está sujo, digamos assim, cheio de bloqueios, você vai levar essa mesma energia para o extrafísico. E você vai ter menos lucidez porque essa energia está menos propícia para você utilizar a sua consciencialidade. Ela vai estar te intrafisicalizando. Uma coisa que eu acho que seria para pensar, né? Por exemplo, dentro desse contexto, o estudo mental somático utiliza as suas energias no processo projetivo, ou seja, ter o hábito de estudar e mexer mais com um atributo mental somático, ele se utiliza extrafisicamente, como você falou, quando vai mais carregado, ele descarrega mais esse hábito do estudo. Mas você pode levar em conta que tudo que a gente faz no dia a dia, todas as ações que a gente tem um efeito energético na gente. Sim. Então, você passou 10 horas assistindo série deitado no sofá, isso vai ter um efeito energético em você. Você passou 2 horas fazendo exercício, isso vai ter efeito energético em você. Você passou horas estudando, isso também modifica a sua condição energética. Porque as nossas energias estão relacionadas com o que a gente faz, com o que a gente pensa, como a gente age. Então, eu acho que sim. E pelo que eu percebi também em mim, quando eu estou mais lúcida, eu estudei mais, eu tenho mais conexão com algum assunto, com algum tema, eu tenho mais projeções relacionadas àquele assunto, àquele tema. Por exemplo, eu li um livro sobre algum lugar, eu tenho projeções naquele lugar. Há uma certa evocação, então, pelo que você estuda, pelo que você faz. Se você faz... Há uma conexão energética. E aí você essa... estava penserizando naquele padrão, naquela localidade, naquela situação. Então, há uma conexão energética. A energia é muito interessante, eu acho assim. Eu vejo assim, porque como é indissociável, né? Eu vejo muito assim,
eu vejo a energia como um processo muito de modelagem, né? Ele se molda ao que você pensa, ao que você sente. Então, ele reflete muito o que é você. Sim, mas também é interessante a forma como você faz conexões com coisas, situações, épocas, coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram em lugares diferentes, e você está tendo conexões com aquilo, porque a energia não tem tempo, não tem espaço. E é muito interessante as vivências que você pode ter nesse sentido. Porque na verdade, quando a gente. Por que coloca a energia em um processo modelador? Porque ele coloca no universo, no universo existem duas coisas: consciência e energia. Acabou. Então, o cenário é energia, o que se forma é energia, o que você pensa, os morfos pensenes é energia. Então, a energia em si, ela está para ser utilizada pela consciência que tem uma inteligência. Então, essa inteligência manipula a energia. Né? A energia em si só, ela não vai manipular alguma coisa, porque, na verdade, ela é moldada pelo bem e o sem dessa inteligência que te molda. Por exemplo, eu tocava muito isso, por exemplo, você pode jogar um caminhão de energia na cabeça de uma pessoa. Se ela não quiser mudar, não vai mudar nada. Porque não é a energia que muda o processo dela, é a pensenidade dela. Que aí eu acho a importância da autoconsciometria, né? Então, Então, tudo que gera é a partir do que eu penso, do que eu sinto, do que eu entendo. Então, a partir disso, eu moldo, eu faço o meu cenário energético, entendeu? Eu posso ter as minhas energias agradáveis ou desagradáveis. Vai depender do quê? Da sua autopensenidade, da sua intraconsciencialidade. E como que eu lido com isso? Porque se eu transformo aquele ambiente num ambiente péssimo, eu estou gerando aquilo. Então, por exemplo, eu já percebi isso em mim. Quantas vezes eu fico muito introspectivo e às vezes estou com alguns conflitos e algumas coisas, aquilo acaba gerando uma atmosfera pesada. Quem está deixando aquela atmosfera pesada são os meus conflitos, são as minhas situações. Então, as energias refletem muito bem quem você é. Às vezes eu vejo o processo energético como se fosse um espelho. O espelho, ele mostra a sua imagem. Então, as energias mostram quem é você. Então, quem que é a Carol? Você olha nas energias da pessoa. Porque aquilo reflete o que ela realmente é. E é interessante fazer essa observação extrafisicamente. Quando você está projetado, você conseguir perceber as suas próprias energias ou conseguir perceber as outras consciências, sejam consciências projetadas ou consciências, ou você projetado vendo as consciências no intrafísico, não projetadas, você fazer essa leitura. É muito interessante porque você tem uma expansão da sua perceptibilidade. É muito mais claro isso no extrafísico. Isso aí é uma coisa que é interessante a gente colocar isso como ponto pesquisístico, né? Até que ponto isso se reflete extrafisicamente? O que eu penso, o que eu sinto, as minhas energias. O processo disso é muito interessante. Só que no dia a dia a gente tem dificuldade, às vezes, de ter esse veio pesquisístico, entendeu? No dia a dia. Eu sinto a dificuldade hoje. Às vezes sou engolido pelo meio, o trabalho, mas tudo é cenário. O trabalho, o voluntariado, estar aqui, tudo é cenário e é oportunidade de você trabalhar isso simultaneamente. Porque as dimensões, elas, de certo modo, têm um processo de interfusão entre as dimensões. Então, aqui tem o meu soma, tem o meu energossoma, tem a minha mental somática, tem a minha emocionalidade, tem tudo centrado no meu holossoma. E as coisas e o universo também é a mesma coisa. Então, é o quanto você consegue não dicotomizar. Sim. O que é intrafísico e o que é extrafísico. Integralizar a questão consciencial e a sua manifestação e perceber que ao mesmo tempo que você está atuando aqui no intrafísico, todo coincidido, ou às vezes não tão coincidido, mas
em geral, bem coincidido, você está interagindo com outras dimensões, dimensão energética, dimensão extrafísica, dimensão mental somática. Então, é interessante a gente utilizar isso no dia a dia. Quando você está no trânsito, como é que está a sua percepção multidimensional? Quando você está estudando, quando você está na faculdade, como é que está a sua percepção multidimensional de você mesmo e do que está acontecendo ao seu redor? Porque, senão, a gente fica muito restringido e muito cabeça fechada, olha só aquele quadradinho e não consegue perceber o todo, que aquilo não é o principal, que o principal é muito maior e mais importante do que aquele sinal vermelho, aquele cara que te fechou no trânsito, ou aquela prova que você tem na faculdade. É porque a gente fica assim, se tudo que a gente vive existe, tudo simultaneamente acontecendo, a gente só didaticamente fala entre física e extrafísica. Entendeu? E isso é só uma conotação didática, porque na prática essa interfusão ela é o tempo todo. Então é uma questão de aprimorar a sua percepção. E eu vejo que a projetabilidade pode ser utilizada nesse sentido para você treinar essa percepção intrafísico e extrafísico. Você se projetar na sua casa e verificar como é que é o extrafísico da sua casa. E aí no intrafísico você faz a sondagem. Como é que está aqui eu intrafisicamente fazendo a sondagem multidimensional? No extrafísico eu tive aquela experiência, vou fazer essa experiência aqui. Então você ir utilizando isso como ferramenta para você expandir a sua lucidez com relação ao seu autoparapsiquismo. Isso é uma coisa bastante interessante, porque às vezes a pessoa ela não se dá conta disso. Quando ela é envolvida pelo dia a dia, pelo meio, ela não tem uma tendência a essa integralização das dimensões e dos processos como um todo. Entendeu? Que nós temos uma tendência, quando tem um trabalho para ser feito, há um nível de concentração naquele trabalho, porém você não percebe o entorno daquilo que você está fazendo. E às vezes a pessoa que é mais motriz tem uma dificuldade ainda maior, porque tem coisas que tem que parar e perceber, fazer essa prática, né, de exteriorizar para ver o que vem, quais são as percepções que vêm a partir disso. Você já se viu você se exteriorizando no extrafísico? Me exteriorizando em qual sentido? Porque eu já tive várias experiências de percepção, eu saindo do corpo, tendo autobilocação, tendo bilocação de 3 formas, né? O soma, o psicossoma, eu sei de metassoma e vi os outros corpos ali. Então eu já tive umas bacana. de autopercepção. Bacana. Agora eu não entendi em qual sentido. Assim, por exemplo, você se projetar. Porque assim, eu tenho até uma dificuldade às vezes, porque eu eu valorizo muito a questão das ideias, tá? Então, a troca de ideias, conversas, fisicamente acontece muito isso, e eu adoro isso. Então, quer dizer, eu acabo ficando nessa situação. Eu percebo também que às vezes, quando você se projeta, o quanto que você faz uma exteriorização consciente para saber o padrão de energia extrafisicamente. Porque eu, por exemplo, já fiz aqui no intrafísico, dou aula, a gente exterioriza energia, mas veja, eu não consigo às vezes se atentar a fazer isso no extrafísico para ver se há diferença de padrão extrafisicamente exteriorizando para o intrafisicamente exteriorizando. Entendeu? Eu mesmo, estou falando aqui contigo, aqui assim, eu estou discutindo aqui isso, pessoal, depois qualquer coisa vocês podem também estar colocando aqui para a gente, mas tem diferença quando você exterioriza de uma forma autoconsciente extrafisicamente. Da mesma forma que às vezes você faz aqui no intrafísico. E se há essa diferença, porque dentro do extrafísico é um processo tão dinâmico que você se envolve com um contexto. Aonde que estava, o que eram as pessoas, o que eu estava fazendo, qual que era o meu trabalho, qual que era a minha situação, o que eu estava resgatando, como que era a pessoa, se era alto, se era baixo, você sabe tudo sobre a formação.
Mas você fazer essas autoexperimentações, que seria, por exemplo, fazer uma reflexão fora do corpo, exteriorizar a energia fora do corpo, fazer uma metria de diferença da sua manifestação no intrafísico e no extrafísico. E isso, nós não temos hábito de fazer isso. Eu, particularmente, não tenho. Mas eu já tive... Bom, eu não tenho experiências assim repetitivas do mesmo sentido para você colocar em prática na mesma situação. Mas fazendo análise das minhas experiências, essa semana mesmo eu tive na dinâmica da consciometria que a gente tem ali no Hotel Mabu, eu tive fazendo uma análise de vários fenômenos, porque a minha próxima aula que eu vou dar é sobre fenômenos projeciológicos, então eu estava fazendo uma conexão dos meus fenômenos e analisando eles e com vários pontos em comum. E eu vi uma série de projeções que eu tenho, que eu já tive, com alguns fenômenos em comum, com alguns temas em comum. E nessa questão da autopercepção, eu já tive até no Recim 2, que a gente faz a autoanálise das folhas do conscienciograma e aplica na gente mesmo, eu tive uma experiência de perceber em mim mesma que a minha cognição extrafísica, ela abrange muito mais do que a minha cognição intrafísica. Isso até foi apontado como um trafor que eu tenho, que é extrafisicamente, quando eu estou lúcida, eu tenho um posicionamento, uma atuação como consciência, mais do que como Carol Consim. Então ocorre para mim essa expansão, eu consigo discernir de uma maneira muito mais abrangente. E eu já tive várias experiências em que eu estava nessa condição. Então não é um fenômeno isolado uma vez. Sim. Então é mais nesse sentido de conseguir perceber como eu atuo extrafisicamente e a minha cognição extrafisicamente, quando eu estou mais lúcida, que não é assim, não ocorreu várias vezes e eu percebi a diferença entre a cognição intrafísica e a cognição extrafísica. Como é a abrangência diferente, como eu me coloco numa posição diferente. Porque tem a questão da maturidade da Carol, consciência com esse corpo, nessa vivência, nasceu em tal ano, vai estar na vivência intrafísica, e a consciência, que é uma consciência multimilenar, e que tem muitos mais conhecimentos que não estão cabendo nesse cérebro, porque não tem as sinapses necessárias para esses conhecimentos. Entende? Você atua com umas sinapses diferentes quando você está projetado. E é isso que eu acho muito interessante, porque você tem conhecimentos muito mais abrangentes sobre vários assuntos que você não consegue utilizar no intrafísico, porque o seu cérebro intrafisicamente não tem aquelas sinapses para você fazer o download daquelas informações. Mas extrafisicamente você pode utilizar elas, porque o seu paracérebro está atuante. Aí, no caso, você está colocando que seria, na verdade, gerar neossinapse a partir da sinapse que você tem extrafisicamente? Ou seja, o seu cérebro físico teria que fazer umas novas sinapses para absorver o que você tem de cognição extrafísica? Seria mais ou menos isso? Eu acho que é nesse sentido, de você desenvolver intrafisicamente sinapses que sejam correlacionadas com as informações que você possui no extrafísico, e assim você pode fazer a conexão e acessar intrafisicamente com esse seu cérebro aqui informações que você já tem na sua aula memória. Entendi. É a ideia que eu tenho, que isso é possível a partir de você desenvolver o seu cérebro. As sinapses que você tem para fazer conexão com o conhecimento que você tem nas suas parasinapses. Entendi. O som ele é muito restringidor, né? Mas ele tem um sentido para isso. Tem uma utilidade muito importante. E a tendência nossa é, se seguir o serenismo, né, é dominar a matéria. Ou seja, é dominar a energia mais densa. Ele manipula a energia mais densa por ele compreender isso mais aprofundado. Né? Ele tem uma concepção maior de como poder fazer isso. Isso é muito interessante. Mas eu acho que fazer essas experiências com relação ao que acontece aqui no intrafísico e no extrafísico, eu acho que é muito pertinente. É o quanto que a gente, às vezes, pesquisisticamente, a gente não faz isso. A gente não procura, às vezes,
ter isso de forma sistemática, né? E se a gente for refletir, para que existe a projeciologia? A projeciologia é uma ciência criada para projeção, para estudar projeção. Não existe uma ciência para estudar clarividência. Não existe a clarividenciologia. Mas então por que existe a projeciologia? A projeção, o professor Valdo colocou ela como um experimento que é muito importante para você desenvolver a autoexperimentação. A gente não tem que acreditar em nada. Tem que ter os nossos próprios experimentos. Como é que a gente vai ter experimentos que vai deixar a gente mais em contato com a realidade extrafísica? Com vários conceitos da conscienciologia, amparador, assediador, a questão energética. É só com a experimentação. Exatamente, porque na verdade o processo projetivo ele aproxima da nossa essência, quem realmente nós somos, né? Essencialmente, esse nós, é o pulo do gato. É o pulo do gato. Essencialmente nós somos o quê? Consciência. Nós somos conscientes, nós estamos na condição de consciência. Então a projetabilidade ela traz isso. Agora o impacto cognitivo disso, o impacto dessa situação é que mexe na intraconsciencialidade de cada um. Porque a gente fala assim, que dentro da conscienciometria, dentro das especialidades, a conscienciometria ela passa para uma questão de uma especialidade anterior a ela, que é a holomaturidade. Então, a holomaturidade, a projeciologia identifica essa holomaturidade, o seu nível de maturidade. E se a gente pegar o conscienciograma, ele trabalha justamente isso, ele trabalha justamente o nível de maturidade que você tem em várias facetas da sua manifestação, na sua liderança, na sua consciencialidade, no seu soma. Isso é muito interessante, porque as duas especialidades, a projeciologia e a conscienciometodologia, elas estão atuando no mesmo sentido da maturidade, do autodesenvolvimento e também podem ser utilizadas para autopesquisa, para autodesenvolvimento, para autoconhecimento. É bem interessante o link que elas têm. É bem interessante que também experimentação. Aqui, a professora Carol está fazendo aqui, a gente está trocando de ideias aqui, que eu acho que é muito interessante, até na própria dinâmica da Conscius, né? A própria dinâmica da Conscius que acontece nas quartas-feiras, para quem está assistindo aqui a gente, estiver aqui em Foz do Iguaçu, dia passando, fazendo algum curso, nós temos uma dinâmica que é toda quarta-feira. E essa quarta-feira a gente faz justamente no hotel. Às vezes, coincidentemente, acontece fazendo discernimento. Quando está tendo algum evento, alguma coisa assim, que não dá para usar o salão. Mas, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo no salão. E a nossa dinâmica, ela tem a questão dos colchonetes, que é justamente o processo de oportunidade projetiva. Então, se traz uma temática para a gente refletir sobre isso. Aqui é dado para a gente uma semana, para a gente ficar uma semana, né, mental somaticamente, criando um rapport com aquela pergunta, que contexto tem aquilo. Aí eu vejo a importância da pergunta, porque a pergunta ela te dá um alvo mental. E esse alvo mental pode ser uma alavanca para o alvo projetivo. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, você querer entender isso melhor, então você participa da dinâmica, percebe as energias e vai junto do colchonete. Se eu pego uma pergunta e tento estudar isso profundamente, não, eu quero na projeção ser esclarecido isso. Você pode ter um experimento projetivo sintetizando aquela dúvida que você tem, aquele conhecimento que você está buscando. Então, a conscienciometria, no certo da dinâmica, ele acaba criando duas coisas. Ele gera um alvo mental para que você possa ter uma projeção cada vez mais qualificada. Sim, a ambiência do holoprincípio que forma com o campo conscienciométrico é uma outra forma de você gerar uma projeção num nível mental-somático mais lúcido. Eu já tive várias experiências projetivas na dinâmica. E tem um diferencial da assistencialidade. Todas essas projeções que eu tive na dinâmica foram projeções assistenciais. Sim. Porque parte do objetivo da dinâmica é realizar assistência.
e com aquele padrão da conscienciometria, é um padrão da autopesquisa saudável, assim, homeostático, é equilibrado, é um padrão super positivo. Você não quer sair daquele padrão, você forma aquele campo com o conscienciograma, você fica naquilo e te gera um bem-estar porque você começa a ver a autopesquisa de uma maneira saudável, de uma maneira agradável. A autopesquisa não tem que ser dolorosa, não tem que ser sofrida, não tem que gerar chororô, não precisa. A autopesquisa pode ter só a parte boa da autopesquisa. Depois você vai fazer suas reciclagens, você vai atualizar, você vai se tornar mais coerente, mas a autopesquisa não tem que doer. Tanto é que tem, né, um verbete chamado recim prazerosa. Se tem recim prazerosa, a recim não precisa ser um tormento, ser um sofrimento. Lá vem a recim de novo. E vou ter que fazer recim. Lá vem a recim. Lá vem recim, não. Recim já me arrepia. Você falou recim, aqui já me arrepia. E às vezes, não, gente. A recim, ela pode ser prazerosa. É justamente isso. Porque quando você leva para o mental soma, realmente a emoção fica serenizada e você resolve aquilo com maior tranquilidade. Então, quando se cria um campo autoconscienciométrico e leva aquilo para processo projetivo, ou seja, para a dimensão extrafísica, é tudo de bom. É uma coisa que realmente você acaba criando uma situação muito positiva. Então, quando você pega lá o conscienciograma e você faz um campo autoconscienciométrico na sua casa, e depois tente se projetar com aquele campo que você criou, vê o seu nível de projetabilidade a partir disso. Como você pode melhorar a projetabilidade a partir dos estudos autoconscienciométricos. Eu acho que o que você está colocando é casar essas duas coisas, né? E como você atuando projetivamente, já estando no extrafísico projetado, utilizar o seu lado conscienciométrico para fazer autopesquisa enquanto você está no extrafísico. Sim. Utilize essa oportunidade, essa experiência e vai fazendo esses testes, vai se percebendo, vai se questionando nas autorreflexões e autopercepções, seja energética, seja pensênica, seja do padrão da projeção, da situação projetiva, onde é que você se projetou, com quem você se projetou, quais suas ações enquanto você está projetado. Faz uma autoconscienciometria através das suas experimentações. Isso é muito importante. É riquíssimo. É riquíssimo. Porque você está ali, ó. É a situação acontecendo, é o fato, e aí você já pode fazer autopesquisa em cima do fato, então é muito, muito didático. Muito didático, e é uma confluência bastante positiva. Bom, gente, agora são 4h28, tá? Nós estamos chegando aqui ao final do nosso debate. Tá? Então, eu queria realmente agradecer as pessoas que participaram com a gente aqui. Eu queria deixar que isso é aberto, tá? Então, todas as pessoas que queiram participar, as temáticas não precisam ser exclusivamente dos professores aqui da conscienciometria. Você pode colaborar com suas próprias temáticas, o que você quer saber, o que você quer que a gente discuta, o que você quer discutir. Traz aí suas ideias, seus temas, suas dúvidas. Isso, e aí vocês podem estar passando isso para a gente. Tem e-mail do EAD, né? ead@conscius.org.br. Esse vídeo também vai ser colocado no YouTube, então você pode fazer comentários. E no comentário você pode colocar o que você gostaria de que a gente debatesse, o que você gostaria de trazer de tema. Isso. Fica à vontade. Porque aí o que acontece? O que a gente faz justamente, a gente pega aqui os livros, a gente estuda sobre a temática, a gente concilia o estudo com a experiência pessoal. E a partir da experiência pessoal e com o conteúdo, a gente acaba o quê? Fazendo essa interlocução. Então é importante que a gente quer cada vez mais que as pessoas que estão assistindo, elas não fiquem passivas ao processo, né? Seja protagonista da sua pesquisa. E venha discutir com a gente justamente isso. Então, é importante que as temáticas não precisam necessariamente ser pela gente. Se vocês quiserem estar passando para nós alguma temática que queira aprofundar, a interlocução é justamente para isso. É aprofundamento da vivência e do estudo
das pessoas. Então, o que nós queremos fazer com essa interlocução, e vocês estão nos vendo agora, é isso, tá? Não importa se estejam, tanto no Brasil como fora. Que tem muitos colegas também nossos aqui que entram no EAD que é, às vezes, de fora, que é de outro país. Não tem problema nenhum. Tá? Então, passar essa informação para a gente poder trabalhar seria muito bem-vindo e agradeço a presença de todos. Muito obrigada pela audiência. E até a próxima. Até a próxima, gente.